Nós estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. A Quaresma sempre é um tempo de chamada à conversão. Nós escutamos hoje o Evangelho da Transfiguração, mas na igreja nós teremos a oportunidade de refletir sobre este Evangelho de uma forma mais profunda. Hoje eu queria fazer a leitura da liturgia, tanto do Evangelho quanto dos outros textos, a partir da carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses hoje tem um teor afetivo, a exortação que ele faz à comunidade da cidade de Filipe, por isso chama a carta aos Filipenses, tem um teor afetivo impressionante. Tomara, queira Deus, vocês consigam captar este teor afetivo, e que ele, pela graça do Espírito Santo, comova o coração de vocês. Não sei se vocês já escreveram alguma carta por aí, porque hoje a gente escreve mais mensagens do WhatsApp, texto em Facebook, e-mails. Mas para quem já escreveu carta, sabe que a carta tem isso, um teor afetivo. Tem pessoas que quando escreviam carta para os namorados e namoradas, até colocava um perfuminho para a carta chegar perfumada. Faz tempo já, Você já fez isso? Pois é, então ela sabe do que eu estou falando. Versículo 18, hoje lido aqui, Paulo vai colocar todo o coração, e toda a sua comoção nesse versículo 18, e olhem para vocês verem o apelo que Paulo fala. Paulo diz assim: eu já disse isso para vocês uma vez. Ele está escrevendo uma carta, E ele escreve: eu já disse para vocês isto uma vez, mas hoje eu digo isso chorando. Olha as palavras de Paulo, nessa carta, Se a gente entra dentro do texto, a gente consegue perceber a comoção de Paulo. Eu já disse isso para vocês, mas hoje eu digo isso chorando. Para vocês quem? Não é para os que estão fora, não. Para os da comunidade, para cristãos convertidos que já tinham passado pelo processo das águas. E por isso tem que nos comover. Paulo não está escrevendo para aqueles que não são cristãos. Por isso ele diz chorando. Por que ele diz isso chorando? Porque é muito triste ver alguém que passou por um processo de conversão se perdendo. E ele disse assim: para vocês que são convertidos, eu disse isso uma vez e hoje eu digo chorando. Muitos de vocês se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Digo isso chorando. Muitos de vocês se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E aí ele vai, na sequência, no versículo 19, dizer qual é a destinação daqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E depois ele vai descrever uma espécie de consequência e motivo também dessa inimizade, entre o homem e a cruz de Cristo. Ele disse: aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo não tem jeito, o fim deles é a perdição, vão se perder. E diz: por quê? Primeira coisa, porque o Deus deles é o estômago. Vamos ver o que essa frase significa. Segundo, porque a glória deles está naquilo que é vergonhoso. E terceiro, estão apegados às coisas terrenas ou mundanas. De todas essas três coisas, uma chama atenção e eu gostaria de entrar com vocês, que pode ser mal interpretado. Quando a gente fala, por exemplo, assim, quando ele diz assim: vão se perder. Primeiro porque o Deus deles é o estômago, Deus com letra minúscula, que significa um ídolo. E a gente pensa assim: será que Paulo está simplesmente falando daqueles que são gulosos ou que cometeram um dos pecados capitais, que é a gula? Será que é só disso que Paulo está falando? Estômago aqui significa simplesmente a redução ao pecado da gula, que aliás é um dos pecados retratados numa obra muito famosa, mais que famosa, é um clássico da literatura. Teve um homem muito importante que vocês conhecem, chamado Dante Alighieri, que escreveu 3 poemas clássicos, em 3 cantos, que é o inferno, o purgatório e o céu. A comédia chama, na verdade, a Divina Comédia, mas esse foi um nome dado posteriormente, não era bem isso o nome no início. E lá, eu acho que no livro 6º,
do inferno, ele vai descrevendo os castigos para os pecadores, e aqueles que cometem o pecado da gula, está no terceiro círculo do inferno. A gente fala as profundezas do inferno, porque a descrição medieval do inferno era em forma de círculos, né? O primeiro nível do inferno, que não é bem o inferno, era o limbo. O segundo nível para os luxuriosos. O terceiro nível, vamos dizer assim, para aqueles que cometem o pecado da gula, e vai lá, até as profundezas, né? E aí, é muito interessante, quando Dante escreve isso, né? Se vocês não leram, hoje a gente não tem costume de ler, às vezes, essas leituras, que são mais densas, né? Não precisa saber italiano para isso, mas tem que gostar de poesia e tem que ter um esforço para entender, né? Quando ele está descrevendo, ele vai encontrar um personagem chamado Ciacco, que cometeu o pecado da gula, do estômago. É muito interessante a reflexão que a gente está fazendo aqui, e eu tomei essa passagem de Dante para vocês entenderem. Sabe qual que é o castigo daquele que comete o pecado do estômago e da gula? No inferno, né, o castigo que está descrito lá por Dante, eles ficam aterrados numa espécie de lama, tem uma chuva constante que está caindo, e eles ficam até o pescoço, aterrados numa lama que lembra a dimensão terrena. Paulo está dizendo, né, estão apegados às coisas terrenas, né? Então este é o castigo. E daí, esse castigo deles, né, eles estão aterrados até o pescoço, para lembrar que eles viveram aqui nessa terra imundo, né? Se a gente pega o radical latino, imundo significa aquele que vive imerso no mundo. Daí, quando as pessoas estão muito sujas, a gente fala que elas estão imundas. Ou não é assim? Né? É bom saber português de vez em quando, ajuda. Não precisa saber latim não, mas português dá uma ajudadinha, né? Então, olha para vocês verem. Quando fala que Paulo diz, né? Porque o Deus deles é o estômago, se a gente pega faz esse paralelo lá com o inferno de Dante, vocês podem conferir, eu acho que é o livro 6º mesmo, a gente está notando que é muito mais do que o pecado da gula. É muito mais. São todas as paixões mundanas que nos tornam imundos. Lembrando que Jesus, na oração que faz ao Pai, não pede ao Pai que nos tire do mundo. Mas daí que nós nos tornemos imundos, é outra coisa. Né? A carta ao Diogneto, que é uma carta do século II, né? Depois de Cristo, vai dizer: os cristãos são impressionantes, porque eles vivem no mundo, mas não são imundos, não se contaminam com o mundo, né? O pecado do estômago, do qual Paulo diz hoje, que nos faz inimigos da cruz de Cristo, está relacionado a todas as paixões. E por mais que Paulo seja um bom grego, entre aspas, porque ele foi educado na cultura grega, a raiz dele é judaica. E para os judeus, o centro da paixão é o ventre. Por isso que o salmista fala: as minhas entranhas se comovem, né? Ou as entranhas de Deus se comovem. O estômago de Deus revira quando vocês cometem algum pecado. Porque o centro das paixões para os judeus é o estômago. E aí nós somos convidados a pensar, né, não somente no pecado da gula, mas em todas as paixões que nós vivemos, né? O ventre tem esse significado, né, de concentração das paixões mundanas. A gula é uma delas, mas a luxúria é outra, e por aí vai, né? Todas as paixões que nos fazem inimigos da cruz de Cristo. É muito interessante, né? Quando vocês estão apaixonados, já tiveram apaixonado alguma vez na vida? Não, né? Alguns já, né? Alguns balançaram a cabeça e falaram assim: nossa, faz tempo, mas já. Aquele frio na barriga que vocês falam que sentiam, se é que sentiram, é a paixão. Aquela ansiedade antes de fazer a prova, ou quando sabe que alguém está falando ou fazendo algo contra você. É a paixão, né? É tão bonito, né, quando a gente vê as palavras, né, das Escrituras, e a gente pode entrar nessas palavras e interpretando-as a partir da nossa cultura, e a gente percebe tanta coisa bonita, né? É a paixão. Quisera eu que todos vocês sentissem esse frio na barriga por Jesus Cristo e não por outras coisas. Mas nós sentimos por outras coisas. E não é nenhum problema sentir esse frio na barriga e essa paixão por outras coisas. O problema é quando nos comovemos por outras paixões mais do que pela paixão máxima, né? Que é a paixão do nosso Senhor
Jesus Cristo. Daqui a uns dias nós vamos celebrar a sexta-feira da paixão. O que é a sexta-feira da paixão? É o estômago de Deus que se comove de amor por nós e que o leva à cruz. E é muito triste que o nosso estômago revire e que nós sintamos frio na barriga por tantas coisas e coloquemos tantas paixões na nossa vida, mas nos tornamos com isso inimigos da cruz de Cristo, porque não abraçamos a paixão maior. Qualquer paixão, tá? Paixão política, né? Quantas divisões não tem nos causado as paixões políticas, né? Pessoas que colocam líderes políticos de A ou de B, não me importa, como se fossem salvadores da pátria, brigam com família, com igreja por causa disso. Paixão política, paixão por um time, paixão por um trabalho, cuidado, paixão por uma doutrina religiosa, né? O fundamentalismo religioso que existe na nossa igreja, dentro da nossa igreja, é fruto de paixão doutrinária. E isso é uma divisão, né? Os padres da igreja diziam uma coisa muito, muito forte, né? Aquilo que não aconteceu no Calvário, porque a túnica de Cristo não foi rasgada no Calvário, nós o fizemos. A túnica de Cristo não deveria ser rasgada, mas nós, com as nossas paixões doutrinárias, rasgamos a cruz de Cristo. É por isso que tem igreja do Ocidente, igreja do Oriente, é por isso que tem reforma protestante, é por isso que dentro da igreja católica os grupos às vezes não dialogam. Nós temos brigas dentro da igreja católica, gente, por causa de doutrina ou de ideologia, ou de teologias diferentes. Paixão religiosa também nos faz inimigos da cruz de Cristo. Duro falar isso, né? Mas é uma reflexão que eu convido vocês a fazerem. Quais são as paixões? Em nome da defesa da fé, a gente mata, a gente exclui, a gente faz besteira, diz bobagens. Em nome da defesa da fé, guerras foram travadas e pessoas morreram. Então, paixões religiosas também. Tudo aquilo que comove as nossas entranhas, que nos faz refém, nos faz inimigos da cruz de Cristo. Nos faz esquecer a verdadeira paixão, né? Que deveria ser nessa comoção por um Deus que é tão apaixonado por nós, que nessa paixão santa, né, entregou a sua vida no madeiro da cruz. Peço a Deus que ilumine a vida de cada um de vocês, e que vocês, nesta quaresma, façam uma revisão da vida e das paixões de vocês, e se perguntem, quais as paixões que hoje torna você um potencial inimigo da cruz de Cristo? Ora, e quem é inimigo da cruz de Cristo é um anticristo, né? Quais as paixões? Aqui não tem salvação para muita gente não, porque todos nós vivemos meio apaixonados neste tempo, viu? Todos nós temos as nossas bandeiras, as nossas ideologias, os nossos discursos, os nossos guetos. O problema é quando isso toma uma dimensão tão grande na nossa vida, que isso se torna um ídolo. Aí nós nos tornamos prisioneiros do estômago. O Deus deles é o estômago, nos diz Paulo. E não é sobre a gula que ele está falando. O Deus deles é o estômago. A honra deles são as coisas vergonhosas, porque estão apegados às coisas mundanas, estão imundos, apegados às coisas terrenas. Que o Senhor nos ajude, né, a sair, né, dessa dinâmica e a adorar verdadeiramente o nosso Deus e a sua paixão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.